mais uma vez. A gente está aqui com mais um episódio do Arbicast. Esse é o nosso 16º episódio. A gente está muito feliz pela tua companhia, por poder compartilhar com a gente aqui alguns conhecimentos e aprendizados, que é a ideia do Arbicast, né? Que a gente possa trazer para os nossos clientes, para o nosso mercado e para as pessoas que acompanham um pouco o Banco Arbi, assuntos que tenham a ver com as empresas e com os negócios de cada empresa. Hoje a gente tem um tema muito especial para falar, muito específico e interessante e que não para de crescer, que é o do mercado de fidelidade para empresas e como as empresas podem rentabilizar o próprio negócio dentro do segmento que elas atendem. Estou aqui ao meu lado, mais uma vez, Patrícia Claro. Obrigado, Paty, pela companhia. Sempre com ótimas perguntas e sacadas e risadas. Sempre. E ela vai introduzir o nosso convidado de hoje. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Obrigada, Vinícius, pela presença. Estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo até aqui. Obrigado falar com a gente convite. Eu que agradeço o convite. Você tem uma super carreira em mercados aqui muito interessantes, que conversam muito aqui com os negócios aqui do banco. Mas a gente sempre fala que, antes de falar do Vinícius na pessoa jurídica, a gente gostaria de conhecer o nosso entrevistado aqui na pessoa física um pouquinho mais. Então, eu quero muito que você se apresente, conte um pouquinho para nós quem é o Vinícius. Que legal. Primeiro de tudo, obrigado, Fabrício. Obrigado, Paty. Aqui na Intimidade, Paty, né? Vamos dar essas risadas aqui. É uma honra estar aqui com vocês, ou seja, participando desse 16º episódio. Vinícius Ricarte, né? Então, Vinícius Ricarte, pai de Pietra e pai de Bela, duas meninas cheias de saúde e os amores da minha vida, casado com a Camila. Palmeirense fanático, então já gostei aqui da cor verde aqui, já me senti cada vez mais em casa. Mais um. Meu vínculo com o Fabrício aqui é no futebol também, então, Fabrício, estamos juntos sempre. Isso aí. Sou formado em administração de empresas, tenho MBA em gestão de negócios e na minha carreira profissional, quase 30 anos, estou quase contando minha idade aqui, né? Sempre no mundo da tecnologia. Se você me perguntar se eu sei escrever um código, não. Sempre na área de negócios. Então, hoje eu estou na Vertem, estou na posição de CBO na Vertem, mas a minha história na Vertem ela começou em 2019. Mas antes da Vertem existiram outras histórias bacanas também que fez o profissional que eu sou hoje em dia. No mundo da tecnologia, eu participei, fui 12 anos de Oracle, fui 12 anos de SAP, comecei como estagiário, aprendi bastante coisa, né, lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000. E na tecnologia foi onde eu me encontrei, porque a tecnologia é o que possibilita o que a gente faz hoje em dia. As automações, os avanços, as performances, as monitorias. E com o advento da AI hoje em dia, se não existisse a tecnologia, acho que nada seria tão disruptado como o mundo está acontecendo. E na Vertem, uma das minhas missões é o agente de mudança, né? Então, como é que a gente pode colaborar junto com os nossos clientes para que as iniciativas deles, independente do público, né? Pode ser um público aquele que compra ou aquele público que vende. Então, numa esteira é a fidelidade do consumidor final. Ou no incentivo, que é aquele vendedor engajado que performa mais e traz mais resultado para a empresa. Como é que eu trabalho nas duas esteiras numa estratégia junto com o nosso cliente para que as ações sejam positivas? Que ele consiga vender mais, que ele tenha uma redução no custo de aquisição de um cliente, para que o cliente que comprou a primeira vez compre a segunda vez. O mercado está muito dinâmico, né? Os jovens hoje em dia eles estão cada vez mais infiéis. A gente está falando de fidelidade, mas a gente fala da infidelidade, né? Então são várias marcas. Mundo muito imediatista. Lá no passado, vou acumular pontos. Hoje em dia o cara não espera 12 minutos se a pizza atrasou no iFood. Se chamou o Uber e o Uber atrasou 5 minutos, o cara já está... Nossa... Mal ele sabe como que era no passado pra gente, né? Então, como que a tecnologia nos ajuda? Então, é uma honra para nós, ou seja, poder colaborar junto aos clientes para que as ações deles sejam um sucesso. E quero colaborar com vocês aqui, trazendo alguns cases também. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Legal. O que te levou à Vertem? E explica para quem está assistindo a gente o que é a Vertem. Boa. Na verdade, o que me levou à Vertem era... Eu me formei nas multinacionais, então uma multinacional norte-americana e depois uma multinacional alemã, com a tecnologia CRM, ERP, banco de dados e por aí vai. E para mim, fidelidade naquela época, lá no 2018, quando eu fui convidado a me unir ao grupo Vertem aqui, que na época era uma holding, hoje em dia já digo que a Vertem ela já é operacional, mas vou contar um pouquinho para vocês o que é a Vertem hoje. Mas lá em 2018, para mim, Vinícius, naquela época... Fidelidade era acumular pontos no cartão de crédito, ou seja, passa no cartão de crédito e acumula pontos, depois você troca por viagens
Para mim isso era loyalty naquela época. Como também eu era um executivo América Latina, eu viajava por toda a América Latina, ou viajava para casa matriz, né? Então para os Estados Unidos ou para a Europa, acumulava milhas viajando, para trocar por viagens ou um benefício que era um check-in antecipado, ou eu poderia fazer um upgrade de econômica para business, eu poderia entrar na sala VIP, para mim aquilo era loyalty, eu achava que eu estava ao máximo, mas eu estava dentro de uma bolha. E quando eu cheguei na Vertem, na verdade na Vertem em 2019, a Vertem era uma holding, um grupo, e aí eu vim com uma missão de criar uma empresa dentro da própria estrutura que já existia, era spin-offar uma operação que já existia, para poder vender as soluções da Vertem hoje através do canal indireto. Então existia uma empresa de 12 anos de história e muitos grandes programas de relacionamento foram construídos dentro da própria LTM Fidelidade, naquela época era o nome da empresa. Então eu falo casos aqui como o Vivo Valoriza, o IUP do Itaú, eu posso falar do Santander Esfera, o Programa de Relacionamento da Caixa Econômica Federal, o do Banco do Brasil. Muitas marcas confiaram na Vertem, na sua solução e no seu serviço para eles desbravarem o mundo com os seus públicos, o consumidor final ou a força de vendas. E aí eu fui convidado para me unir ao grupo para montar o conceito de vender através de agências. E aí foi onde eu vim com o meu conhecimento de 20 e poucos anos aqui no mundo de tecnologia, tanto Oracle como SAP, que era recrutar parceiros especializados, desenvolver esse ecossistema de parceiros para que eles pudessem nos ajudar a permear as nossas soluções para as empresas, ou seja, num território nacional. Hoje a Vertem é uma empresa que atende o território brasileiro. E não num conceito one-stop shop, que era o que a LTM fazia no passado, ou seja, eu entendia a dor do cliente, eu fazia uma consultoria, eu fazia um planejamento, eu desenvolvia uma solução personalizada para aquele cliente, eu fazia a gestão, a comunicação, e no final o público que se engajou, acumulou os famosos pontos, entrava numa plataforma proprietária nossa e trocava os seus pontos por produtos ou serviços. Certo. Então, durante muito tempo, esse era o atendimento que a LTM oferecia numa venda direta para um nicho de mercado, topo da pirâmide, fazendo tudo dentro de casa. Com a minha chegada, em 2019, foi para criar o conceito de atrair parceiros, e eu brincava muito que era montar um Lego para oferecer para o cliente final, talvez um cliente... Poderia ser um cliente enterprise, mas muito small and medium business aqui, né? Para ele ter, a agência oferecia todo o pacote de serviços, planejamento, consultoria, a criação, a comunicação e tal, e eu como Vertem, como Premiar na época, que era uma das empresas do grupo, fui convidado para ser o CEO da Premiar, tinha uma plataforma líder de mercado super robusta, para que os vendedores ou os participantes do programa de fidelidade pudessem resgatar os seus prêmios. Então, quando eu vim em 2019, era para montar o conceito do canal indireto. Logo em 20, pandemia, aquela maluquice, todo mundo aprendendo a trabalhar de casa, né? Do dia para a noite todo mundo fica em casa. Mas como Premiar, acho que a nossa operação foi desbravando novas possibilidades. A gente cresceu ano após ano, o time foi sendo encorpado. E aí, quando chegou no final de 2023, por uma decisão estratégica do próprio grupo, as marcas do grupo até então eram 5 marcas, com 5 CEOs, 5 diretorias, 5 operações, uma área cross atendendo jurídico e financeiro, tomamos a decisão de incorporar essas marcas para dentro de uma Vertem, ir a mercado com uma marca única. Legal. Então, quando eu tinha LTM, Premiar, Aberto, todas elas viraram a Vertem. E aí a Premiar virou o nome do produto de premiação. A plataforma de premiação se chama Premiar. E aí eu assumi uma cadeira de head de incentivos para tocar o business incentivo. E aí tinha um outro head para tocar a parte de fidelização e engajamento. Foi um ano de muita mudança interna para a gente, o ano de 2024. Quando chegou em 2025, a gente tomou a decisão de ser uma Vertem única. Não tinha divisão de incentivo ou fidelidade. Por quê? Porque eu estou falando com o mesmo público. Então, foi onde eu assumi a cadeira, hoje reportando diretamente para o CEO da empresa. Toda a operação, com exceção da parte financeira, que é finanças, jurídico e recursos humanos, todo o demais reporta para mim dentro da Vertem. Então, tecnologia, produto, negócios, parcerias, canal indireto, planejamento estratégico, área de growth, dados, segurança da informação, sistemas de fraude, toda essa estrutura que é composta aproximadamente por 400 colaboradores, nas suas verticais, reportam para mim numa estratégia única, que é entregar excelência através das nossas plataformas e dos nossos serviços, para que o cliente final, que nos contrata, no front-end ali é a marca do nosso cliente, então eu estou aqui no back-end, para que a iniciativa dele seja um sucesso, para que ele consiga engajar mais com o seu público final, ou para que ele consiga fortalecer um vínculo de relacionamento com a cadeia de vendas
e o vendedor possa performar mais. E aí é o engajamento que gera um resultado. O vendedor vende mais e aí ele tem um vendedor motivado com iniciativas de premiação para esse extraordinário. E quando eu falo da cadeia de clientes, para que adquirir um cliente, eu sei o quanto caro é adquirir um cliente, para que esse custo percebido ele seja diminuído. E aí eu adquirir um cliente que eu não perca esse cliente, né? Porque a gente sabe que a gente pode adquirir um cliente para perder é muito fácil. Sim. E que eu consiga manter o relacionamento buscando uma perpetuidade junto a esse cliente. Então, é no ramo da fidelização. Então, foi onde eu cheguei na Vertem em 2019 e cá estou nesta posição. Hoje eu estou nessa posição. Estou muito honrado do papel que eu tenho, da missão que eu tenho. Estamos passando por um momento muito bacana de entrega de resultado. Inteligência artificial está provocando bastante a gente aqui de como fazer diferente, como buscar as automações, como ser inovador, porque tenho que ter agilidade, mas eu tenho que ter, lá no final do dia, ali, entregar uma excelência, uma qualidade para o nosso cliente, porque é isso que faz a Vertem existir. Então, manter um time super motivado e o cliente feliz. E então hoje, assim, cada vez mais o que você falou, né? Começando a sua história, quando você ia lá e viajava, ia numa sala VIP, achava super legal. Então, hoje um programa de fidelização, ele é muito mais do que eu dar pontos e te colocar numa salinha legal ou te chamar de um nome diferente, um cliente especial. Hoje é muito mais do que isso. Então, eu posso falar que hoje eu estou na era da hiperpersonalização. Porque talvez o que para você é bacana, para o Fabrício não é. Então, como que eu entendo quem é a Patrícia? Quais são os objetivos da Patrícia? Sala VIP para você fala, não viajo. Para que eu quero uma sala VIP? Como no modelo de pontos, o Fabrício fala, mas eu não quero trocar pela fritadeira. Na verdade, que benefício que ele quer com aquele programa? Então, acho que trazendo um pouquinho aqui para o setor financeiro, passamos por uma era que muita gente aqui no Brasil era desbancarizado e hoje tem múltiplas opções. Então, hoje tem gente que tem conta em mais de um banco. Tem o banco tradicional, então acho que mais de 55% da população tem a confiança de um banco tradicional e os outros 45% são trabalhados pelos bancos, os bancos digitais, as fintechs. E acho que cada banco entrega um serviço diferente. Alguns que trazem maior valor para o próprio cliente, mas quem vai dizer qual que é o valor não é o banco, é o próprio cliente. Então, o que interessa para mim? Então, eu como cliente, eu vou me relacionar, tendo uma boa experiência, seja ele no atendimento, no aplicativo, com aquele que me oferece um melhor benefício. Então, hoje, na era Selic altíssima, os altos custos, a inflação, eu tenho que ver um valor que não é só o ponto. É o que eu estou me conectando com essa marca e essa marca está me propiciando de experiência e de rentabilidade. Então, o ponto pode ser uma estratégia de fidelização, mas você tem cashback, você tem módulo de gamificação, você tem o ensino, você tem sorteio. É muito comum hoje a gente falar do fator sorte. E aí tem gente que procura se encaixar com uma marca que pode propiciar esse leque de opções. E hoje nós, como Vertem, temos as soluções para criar as iniciativas. Então, a nossa plataforma ela permite que eu consiga desenhar toda a estratégia do cliente para comunicar para as pessoas e distintos canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, telefone, ao vivo e a cores. Então, existem estratégias de comunicação e que, no final, toda essa dinâmica que foi desenhada em uma plataforma para que eu tenha ali a tecnologia para entender o comportamento e no ato que aquele usuário atingiu ou destravou aquele benefício, que ele tenha acesso àquele benefício. Porque eu posso cumprir uma missão em 10 dias no mês. Eu quero meu benefício instantâneo. Lembra que eu falei do imediatismo? Né? Tem gente que não quer esperar. Tem gente que pode esperar os 30 dias. Então, como é que eu dou acesso a essas pessoas através das plataformas para ele entender o que eu preciso fazer para alcançar aquela métrica para ganhar ou destravar tal benefício? E quando eu destravar o benefício ele tem que ser disponibilizado na própria plataforma. Então, e é onde eu venho com a outra plataforma nossa. Então, tem uma plataforma de engajamento com um motor robusto, entendendo todas essas regras. E uma vez o usuário ele destravou o benefício, se for pontos em um catálogo de prêmios, ele pode navegar no catálogo de prêmios e resgatar a fritadeira, ou a pipoqueira, ou o secador de cabelo, que se para ele faz sentido aquilo, tudo bem. Se ele quer uma esteira que ele quer um cashback, desconto na fatura, ou se ele quer um número da sorte, ou se ele quer um desconto em farmácia, se ele quer telemedicina, se ele quer abastecer o carro, se ele quer uma viagem, uma experiência, eu acho que hoje, a depender do público, a gente tem sabores. Para cada público eu posso ter uma oferta diferente. E as nossas plataformas, os nossos serviços, elas podem contribuir para os clientes, eles desenvolverem e executarem isso. Legal. Você falou um pouco de vários resgates, prêmios, etc. Né? Agora, o que a gente tem visto também, o acúmulo ele mudou
Antes, assim, eu precisava gastar naquela empresa para ter aquele ponto. Hoje a gente tem visto, né? Eu queria que você falasse um pouco. Você tem acúmulos agregados, né? Então eu posso comprar na farmácia, no posto de gasolina ou no meu cartão de crédito no banco. Isso está virando uma coisa só, né? Antigamente era tudo muito separado, né? Assim, pô, tem esses pontos aqui do supermercado A, do supermercado B, da farmácia A, da farmácia B, do banco A, B, C. As empresas viram esse valor, essa gestão contínua da vida das pessoas? Por que mudou de um negócio único para ter vários? O mercado mudou, né? Então tem que entender qual que é a estratégia final da marca. Então, quando você fala de acúmulos distintos em várias frentes para um resgate único, a gente chama isso de coalizão. Então, o exemplo que você deu é: eu gastei no supermercado, acumulei pontos em uma carteira digital. Eu gastei na farmácia, acumulei pontos numa carteira digital. Abasteci o carro, acumulei pontos numa carteira digital. No final, essas marcas elas estão trocando base, elas estão entendendo o comportamento entre um e outro e estão levando um valor agregado para o Fabrício. E no final, onde o Fabrício ele vai consumir aquele ponto é uma decisão do Fabrício. No passado era, você gasta na minha marca e você só pode consumir o benefício na minha própria marca. É a estratégia do cliente. Então, nesse caso, como você fala do supermercado, com a farmácia, com o posto de combustível, é um programa de coalizão que já existe aqui no Brasil, mas eu tenho a coalizão na construção civil, eu tenho a coalizão no agronegócio. Como que as empresas entendem uma estratégia de acesso a esse mercado, entender quem que é esse usuário que vai consumir o produto, mas que ele veja valor no todo. Então, o supermercado quer levar fluxo de pessoas para a farmácia quer levar fluxo de pessoas para no dia a dia ali para os postos de combustíveis. Isso fica retroalimentando talvez ali um pilar muito importante que no final você pode ter um outro componente que pode ser um banco, uma outra marca, uma bandeira de cartão de crédito, uma adquirência, alguma coisa, participando desse programa. Então, como que as empresas se unem para gerar um benefício de maior relevância para uma pessoa? Depende da estratégia de cada um. Então, tem cliente que pode falar, eu faço meu próprio programa, os próprios benefícios são os meus, e tem gente que fala, posso falar, pode ser híbrido, pode ser o meu, mas pode ser partilhado com os demais. As empresas elas buscam se relacionar com as outras que têm um propósito muito semelhante com o seu. Então, não pode ter um conflito, tem que ter uma ética. Então, acho que é super importante que tem uma resposta ideal? Não, vai depender da estratégia do próprio cliente. Então, cada vez mais está sendo comum no Brasil os programas de coalizão. Mas tem cliente que fala, tem o meu restaurante proprietário aqui no shopping. Não quero ir para a praça de alimentação, para ter que compartilhar com todo mundo. Mas tem gente que talvez não tenha um poder financeiro de fazer uma iniciativa, investimento em tecnologia, em planejamento, em comunicação e execução, ele vai para um programa de coalizão que talvez já está mais estruturado, e aí o poder de investimento dele, que talvez ele era insuficiente no início, numa coalizão ele se agrega a outras marcas e ele pode entrar nesse programa. Então, acho que a resposta é a estratégia depende da ambição de cada marca. Que interessante. Então, você fazer parte de um pool lá de marcas que trocam esses pontos entre si. Isso também é uma possibilidade hoje em dia, assim, a gente tem visto mais. E geralmente são business complementares. Tá. Você não vai ter duas empresas do mesmo segmento compartilhando da mesma base de usuários. Então, a gente deu o exemplo aqui do supermercado com a farmácia. São empresas que enxergaram uma possibilidade de retroalimentar o business uma da outra. Tem empresas que são grupos muito grandes e aí eles fazem o seguinte, como é que o cara que compra na marca A, sapatos, ele tem um benefício para trocar na marca B, que é de vestuário, só que é dentro do mesmo grupo socioeconômico. Então aqui é uma coalizão entre as próprias marcas do próprio grupo, isso faz sentido, mas o dinheiro circula dentro daquele próprio grupo socioeconômico. Em outros casos são indústrias distintas, mas eles querem o mesmo objetivo, ou seja, reter a atração ou a atenção daquele cliente. Hoje o mundo é muito disperso, né? Então a gente fala que a gente começa a rolar o Instagram, a nossa atenção ali com os Reels ele não demora 3, 4 segundos. Como é que a gente memoriza e traz essa marca cada vez mais firme e forte na cabeça do ser humano? Tem muita informação que passa na nossa cabeça todos os dias. Então a empresa que tem um programa de relacionamento onde o cliente vê vantagem, e a vantagem às vezes não é só financeira, é ser bem atendido, é um produto de excelência, um preço que é acessível para mais pessoas. Montar um programa que no passado era só compre pontos, dê pontos, eu acho que essa ótica ela está completamente trocada hoje em dia. E tudo é transação, né? Não só transação. Acho que você trouxe um ponto muito importante que até na nossa plataforma a gente tem um pitch, né? Um comportamento
transacional, vinculado a uma compra ou uma venda de um produto, mas existe um comportamental. O que é comportamental? Existem as estratégias de gamificação. Eu quero disseminar conteúdo, eu quero que o usuário siga uma trilha de treinamento, eu quero que ele cumpra algumas missões que nem sempre é uma transação. Eu quero que você visite um estabelecimento, eu quero que você indique um novo cliente nas estratégias de Member Get Member. Então, eu mesclo um transacional com um comportamental. E aí, às vezes, no comportamental, as empresas elas têm menos possibilidade de investimento em premiação. Mas existem maneiras de premiar, que é o que a gente chama de micro-recompensas, e as micro-recompensas elas podem ser para direcionar para a busca incessante de mudança, que é o estímulo do comportamento. Então, eu preciso que o cara faça o treinamento em 30 dias. Ele poderia fazer em 60 dias, mas se ele faz em 30 dias, aquela trilha de treinamento, ele respondeu lá o quiz, enquete, teve uma assertividade superior a 75%, ele recebe 100 pontos. O que ele compra com 100 pontos? Ele pode ter um desconto de 50%, ele pode ter uma casquinha de sorvete. Então, o poder de investimento que a empresa tem para essa trilha de conhecimento talvez não é quando ele tem uma transação, que naquela transação tem uma margem envolvida na compra ou na venda, que possa dar um cashback, que possa dar um desconto na próxima compra, ou que ele possa participar de um sorteio para um sonho muito maior, que pode ser uma viagem, pode ser um carro, que é o que acontece aos finais de ano aqui, muito comum em shoppings, nas datas comemorativas. Então, a gente tem que entender que tipo de transação gera uma margem para que eu possa entregar um prêmio muito maior. Os que são margens inferiores, existem alternativas para que a gente possa entregar um benefício para o usuário, mas que eu engajo ele na mudança do comportamento. Então, acho que o treinamento é um exemplo aqui que não é só vinculado a uma transação. E no final, eu estou treinando ele para que ele tenha mais conhecimento ou para vender mais, ou eu estou treinando alguém para que possa comprar. Então, no final, esse comportamento que não é o transacional, no final eu quero que vire uma transação. Essas pequenas tarefas ou esses prêmios talvez maiores faz com que a pessoa fique dentro dessa trilha da empresa? Isso é uma maneira de fidelizar? Isso é uma maneira de fidelizar. Então, acho que o programa ele tem que ter um regulamento muito bem estabelecido e de fácil entendimento. Porque quando você vê muita letrinha miúda, talvez gere uma complexidade e essa complexidade vai gerar uma frustração no final. Então, se você tem uma regra muito clara e você tem uma plataforma para que ele possa acompanhar o atingimento daquela métrica ou daquela meta, cada vez mais ele se engaja. Então, tem estratégias que se todos os dias ele acessa a plataforma, ele faz um check-in, ao final de 30 dias ele pode acumular 30 pontos. O que eu quero? Eu quero que esse engajamento gere um resultado. E a gente tem índices estatísticos de que quanto mais engajado o vendedor ou o consumidor acessando a plataforma, seguindo a trilha, melhor é o resultado que ele tem ao final. Então, o vendedor que acessa todos os dias, segue os treinamentos, a performance dele chega a ser até 30% mais do que aquele que não se conecta. Então, é uma maneira de você treinar a tua força de vendas a produzir mais, a performar mais. E no caso do consumidor final, a depender de qual que é a sua estratégia, se ele souber o que ele precisa cumprir, quais são as missões do mês, para que ele possa destravar um desconto, e quando eu falo hoje em dia, com a escassez de crédito, as dificuldades que o Brasil tem, as inflações, talvez um desconto para ele no dia a dia faça total sentido. Então, ele não quer o ponto, ele quer um desconto na farmácia. Coisas do dia a dia, né? A gente não está falando coisas que ele possa comprar uma vez por ano, mas temas como transporte, como alimentação, como combustível, como a saúde. No dia a dia, se tiver um benefício para ele, eu acho que ele se conecta com essa facilidade. Entendi. Mas ele precisa entender e ter acesso a isso na palma da mão. E na palma da mão, ou um aplicativo, ou WhatsApp, de maneira muito fácil. Ele pode perguntar e ter a resposta ali na palma da mão. E isso é parte das nossas soluções. Agora, você falou um negócio muito legal. Eu realmente, inculta como sou de fidelização, não tinha pensado nesse programa de fidelização interno. Porque para mim, eu sempre falei, pô, sala VIP é legal, comprar milhas é legal, me lembro lá dos pontos que você compra a fritadeira. Eu já comprei liquidificador, já comprei várias coisinhas. Mas de fato é isso, né? Ele é muito nichado e específico. Agora, você consegue trazer um case pra gente dessa fidelização de área comercial? Porque acredito que quem estiver nos assistindo e nos ouvindo, sim, caso não esteja com... Porque hoje é difícil, né? Porque é o que você falou, é a infidelização da marca, é tudo muito rápido. E quando você tem uma força de vendas na rua, como é que você mantém essa pessoa engajada, né? Como que é muito mais do que aquele negócio daqueles treinamentos internos, todo mundo faz uma dancinha junto, aquela coisa esquisita demais no Instagram que você assiste, mas... Se você puder contar pra gente um case de fidelização interna, assim, de área comercial. No
no final, o vendedor atingiu o meta, ele não quer receber um bombom, né? Nem um tapinha nas costas. Né? Então, são os memes que a gente vê na internet. Tem programas que são estruturados, onde o usuário, o vendedor, ele entende o que ele precisa atingir para ele receber essa premiação através de uma plataforma. No mercado, existem vários cases. Então, eu vou tentar trazer um case do próprio... Vou falar do agronegócio aqui, que o agronegócio do Brasil é muito forte. Né? Investe muito em reter o produtor. O produtor, a gente sabe que ele não é digitalizado. Muitos deles não são digitalizados. E todo e qualquer centavo conta para ele no final do dia. Né? Então, para que a conta dele feche. Mas tem casos ali de grupos socioeconômicos do agronegócio que resgatam, para vocês terem uma ideia, trator, colheitadeira, picape, que é um resgate para a própria produção rural dele. Então, pensa na grande indústria, que fala, concentre as suas compras de insumos agrícolas comigo. E você vai destravar, na gamificação aqui, benefícios, e no final esse benefício te dá a possibilidade de ter um portal, um marketplace, onde você pode resgatar produtos ou serviços para a sua própria propriedade rural. E aí eu tenho um serviço de concierge, que eu liguei para o Fabrício. Vamos pensar que o Fabrício aqui é o seu Eduardo. Então, o nosso próprio time de concierge liga e fala, bom dia, seu Eduardo. Parabéns, hoje é seu aniversário, tenho uma oferta para você. Trator aqui da marca X por 600 mil pontos, por exemplo. E é o dia que ele acordou querendo comprar um trator, né? E aí, como é que eu faço que o seu Eduardo, aqui vestido da camisa do Fabrício, que ele consiga retirar o trator na revenda mais próximo da propriedade rural dele? O trator é um exemplo. Então, a gente não se limita apenas nos produtos que são vendidos nos e-commerces. Eu posso ter treinamento de sucessão familiar, eu posso ter capacitação técnica, eu posso ter drone para mapear a terra, eu posso ter software. Então, e aí o que a indústria que está investindo nesses pontos quer? Quer que esse cara continue gerando negócios para ele e que na propriedade rural dele ele produza mais, que ele produzindo mais ele vai comprar mais. Então, no agronegócio, a gente não se limita apenas nos produtos de e-commerce. Então, a gente resgata, tem gente que resgata a própria colheitadeira, como eu te falei. Mas eu posso ir para uma viagem técnica que posso montar um grupo de 20 pessoas técnicas e levar para conhecer as instalações da indústria na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, nesse caso da fidelização, tem o topo da pirâmide, que é quem acumula muito ponto, mas às vezes aquele cara que resgata muito ponto, que ele tem, quer dizer que ele compra muito pouco, que é o poder que ele tem, ou seja, tem 2, 3 hectares, talvez a pipoqueira para ele faça total sentido. Então, dar a possibilidade de entender quem que é a pessoa que se relaciona, e o mundo ele pode ter o mundo da alta renda ou da baixa renda. Para alta renda, a gente tem um leque de produtos, serviços e experiências que ele pode resgatar. Para baixa renda, pode ser a possibilidade de pagar uma conta de energia elétrica, pode ser uma corrida no Uber, estou aqui falando de algumas marcas, ele pode ter uma casquinha de sorvete, ele pode ter um desconto, comprar um lanche num restaurante conhecido aqui. Então, a gente tem que entender qual que é o público que está se relacionando com a marca para que a gente faça sentido. E aí, falando da força de vendas, a força de vendas ela tem que fazer uma cobertura de território, ela tem que fazer uma positivação de um ponto de venda, ela tem que vender um sortimento. Se aquele vendedor cumpriu aquela tarefa, ele recebe pontos. E aí a força de vendas ele pode ir para um caminho buscando uma liquidez imediata, que ele pode abastecer o carro, que ele pode fazer uma recarga de celular, que ele pode pagar uma conta de energia. Então, no dia a dia, conta de energia, conta de telefone, conta de gás, ele utiliza a premiação como se aquilo fosse parte do complemento de renda dele. Mas a gente fala que tem estudos que diz isso, que é quando o usuário pega os pontos, vamos pensar que a gente está na época de Copa do Mundo, resgatou a TV de 80 polegadas e está assistindo o jogo, ele fala, putz, isso aqui só foi possível porque eu bati a minha meta e aí foi possível porque a marca X me premiou e eu tinha a TV. Talvez ele não tivesse a oportunidade de comprar a TV, mas com os pontos possibilitou ele destravar essa frente e ter a TV na casa dele. Então, quando você direciona para um produto, para uma experiência, fica muito mais marcante na cabeça do participante. Cria esse vínculo. Ele sempre vai lembrar da marca, de quem concedeu aquilo para ele, e aí é onde esse círculo vitorioso faz total sentido para a marca. Então, o investimento que ela está colocando naquela iniciativa, ela está tendo um retorno. Legal. E aí, com isso, sim, você vai retendo o cliente. E você comentou sobre a infidelidade hoje, né? Tudo muito automático, muito rápido, né? De pouca atenção. Isso gera também pouca vínculo com as marcas. Então, os programas, sejam eles B2C, B2B, acabam procurando manter o cliente próximo e conhecido.
Agora, você sente essa infidelidade também no mercado de B2B? Sim, as pessoas, as empresas também estão querendo mais opções ou serem menos atreladas a alguma coisa também no mercado de empresa para empresa? Então... Eu acho que é mais difícil. Tá. A mudança no B2B ela é mais difícil, mas ela acontece. No B2C tem várias opções e acho que quando a gente fala de ter atenção, tem várias estratégias de reter a atenção do próprio consumidor final. Existem estratégias e às vezes as empresas elas utilizam a mesma estratégia, né? Então a tua atenção vale ouro e todo mundo te atinge com a mesma mensagem. Se diferencia quem entende o que o Fabrício procura. E a gente fala aqui com dado minerado, qualificado, entendendo o comportamento de compra do Fabrício, quais são as ambições do próprio Fabrício, eu tenho que ter muita agilidade de mandar uma oferta ideal para você, um push, alguma coisa, para que você consiga ser atingido por algo que faça sentido para você. Porque se você recebe muito comunicado de marcas distintas para aquilo que não te faz valor, você vai clicar lá e vai sair daquele canal de comunicação. É verdade. Então, como é que a gente entende o comportamento do usuário com dados, e aí eu trago aqui o advento da inteligência artificial para me ajudar a direcionar uma comunicação no momento ideal para o próprio Fabrício. Ou por uma busca que ele fez, ou por uma compra que ele já fez, porque existe uma correlação. E acho que as empresas se destacam quando elas conseguem entender a pessoa. Eu posso ter grupos de pessoas, mas o Fabrício é diferente do Ricardo, que é diferente da Paty. Se eu mandar a mesma mensagem para os três, pode ser que eu não converta nenhum. Ou, na sorte, eu converta os três. Mas o que eu quero trazer aqui é que as empresas que se prepararam em terem um dado estruturado, com uma camada de inteligência, entendendo cada pessoa, elas têm mais sucesso de reter esse usuário. E no mundo do B2B, é mais difícil trocar, mais trocam. Eu acho que a infidelidade ela acontece mais no consumidor final do que nas próprias empresas. É o slogan de padaria, né? Servimos bem para servir sempre. Então, a empresa que serve tem uma prestação de serviço, tem uma qualidade, tem um bom atendimento, tem uma robustez de tecnologia, você não vê trocar, porque trocar demora, é um processo de RFP, assinatura de contrato, fazer uma migração, é um layout diferente. É importante trocar, acho que assim, as empresas que ficam acomodadas também não é o caminho, mas se você está num caminho de aproximação, viver a dor do cliente, viver a cultura do cliente e levar a inovação para o próprio cliente, eu acho que o B2B é mais difícil trocar, mas troca-se. Mas o B2C troca-se muito mais. Por quê? Porque tem muita opção. Sim. E aí aquele cara, ele quer... Tem gente que quer o melhor preço, a melhor condição de pagamento, o melhor prazo de entrega. Ele, quando eu falo da infidelidade, ele não é fiel a nenhuma marca, ele quer todas. Sim. Todas que as sirvam. Mas essa fidelização no B2B, essa infidelização, pelo que você está dizendo, continua ainda aquele... para ser lembrado... Como é que é? Para ser visto, tem que ser lembrado? Quem não é visto não é lembrado. Né? É isso, obrigada. Então, ou seja, do lado da pessoa física, a hiperpersonalização. Então, eu estou colocando cada vez mais produtos que o Vinícius goste. Se chegar uma coisa para mim, uma propaganda do Palmeiras, eu vou deletar. E você e o Fabrício vão curtir demais, vão querer ver, né? Parece que ela tá lendo na nossa mente, né? E aí, o B2B eu tenho que estar perto do cliente. Sempre indo lá e falando com ele, ou apresentando alguma solução, alguma coisa. Isso é uma maneira de hiperpersonalizar ou isso é o chato? Isso é uma maneira de hiperpersonalizar porque eu faço uma comparação. Existem várias... Vamos pensar que é uma pessoa que tem uma dor. Eu não aplico o mesmo remédio para a mesma dor. Então, acho que eu tenho que entender qual que é a dor do cliente ou até fazer uma provocação para esse cliente. E esse é o papel nosso consultivo, né? Como é que eu mostro para você que você tem um problema que você não sabe que você tem esse problema? E eu não só te falo que tem um problema, eu te trago a solução. E aí a gente pode planejar e executar um caminho para que você resolva essa equação. Que pode não ser visível hoje, mas a longo prazo isso vai ser visível para você. Então, como é que a gente já se antecipa e fala, olha só, corrige essa rota aqui, porque no futuro ela vai ser uma dor na sua estratégia. Então, e o quanto mais próximo estivermos dos nossos clientes e com discussões saudáveis, discussões difíceis em alguns casos, para mostrar que o caminho é um caminho que, se a gente se acomodar numa estratégia única, talvez com a avalanche de inovação que a gente tem hoje em dia, a gente vai ser atropelado pelo mercado. Então, os clientes nos buscam, porque a gente tem 19 anos de história como Verter, né? Então, a gente completa agora no mês de julho os 19 anos. Muito case de muito segmento já passou por nós. O agronegócio, o varejo, o telecom,
a parte financeira, bens de consumo, construção civil, tem muitos cases que a gente tem essa inteligência de dados, uma inteligência de negócios, que a gente pode pivotar alguma estratégia para aquele cliente para que depois ele possa rolloutar isso para um ambiente muito maior. Então, acho que a nossa fortaleza não é só uma fortaleza tecnológica. É importante ter a tecnologia para sustentar toda essa operação, que em alguns casos são massivos. A gente tem milhares de transações que acontecem em questões de segundos. Como é que eu não perco a captura de uma transação quando eu falo, talvez, de um vínculo transacional bancário? O uso do cartão de crédito ou o Pix. É importante eu ter essa segurança, essa robustez. E no final, quantifico isso e tenho uma tomada de decisão. Então, não é só a tecnologia, mas tem uma camada nossa que a gente pode prover com esses nossos 19 anos, que é, vou te direcionar. Quem faz tudo não faz nada. Mas às vezes é importante você começar pequeno, coloca em prática, executa e depois você fica grande. E às vezes os grandes nos procuram também porque eles querem falar, putz, não quero mais fazer dentro de casa. Tem gente que internaliza a operação, vira empresa, uma empresa de fidelidade, e aí às vezes ele fala que não é o core business da empresa, é o programa de fidelidade ou a fidelização, e aí ele tira dentro de casa e volta para o mercado e a gente pode ajudá-lo também. Então, o mercado do B2B ele pode parecer complexo, mas é bem, bem dinâmico o nosso dia a dia. E a gente é muito grato de ter soluções, de ter criado grandes programas de relacionamento no Brasil que impactam a vida do ser humano no dia a dia. O mais recente que eu vou contar aqui foi o que a gente lançou um clube de benefícios, que é o Familhão. O Familhão tem garoto propaganda, tal, aparece todos os domingos, que é engajar o consumidor final nesse clube de benefícios, onde ele paga uma mensalidade num clube de assinatura. Eu estou fidelizando este usuário, ele paga essa mensalidade, ele tem benefícios. Ele gera o número da sorte para concorrer ao sorteio de R$1 milhão. Ele tem um desconto de R$20 em grandes marcas e acumula 20 moedas em um marketplace que no futuro ele pode trocar por itens de beleza, itens do dia a dia para cozinha, ele pode trocar por transporte, por alimentação. Então, como é que eu conecto essa marca junto a um público? Através de um clube de benefícios, trazendo um fator sorte. E óbvio que a mídia empurrando bastante isso. E no final, toda a tecnologia é uma tecnologia e um serviço que a Vertem oferece. Então, para poder tangibilizar esse caso aqui do Familhão, e a gente tem o Luciano Huck como nosso garoto propaganda, né, nesse programa, dessa iniciativa, e a gente fala com milhões de pessoas. Então, é impressionante. É gigante, né, esse programa? É gigantesco. Então, aos domingos, a gente tem que estar super preparado para impulsionar os nossos sistemas, porque apareceu o QR Code na tela, www.familhão.com.br, muita gente acessando. Nos dias das entregas dos prêmios, que o Luciano faz a entrega do prêmio o primeiro domingo de cada mês, e ele vai pessoalmente, é onde tem maior atenção. As máquinas estão todas elas preparadas para a gente entregar essa boa experiência para quem está navegando ou via WhatsApp, ou via os aplicativos, ou via o próprio computador. E eu digo assim, é impressionante como a mídia tem o poder de engajar as pessoas. Então, quem consegue ter um bom produto, ter uma boa mensagem embarcada, ter um propósito, tem sucesso. E a tecnologia está por trás para suportar isso aqui. E aí as marcas tentam se conectar com o próprio Familhão de fazer collabs. Então eu tenho uma collab com o influenciador digital, mas eu tenho collab com outras marcas do setor farmacêutico, do setor alimentício, do setor de transporte, que na verdade querem conversar com essa mesma pessoa através de um clube, que é o clube do Familhão. Tá. Você acha que a gente tem evoluído, né, para as pessoas e a sociedade estar mais aware, né, mais por dentro do que é recompensa, o que é vantagem? Você acha que o Familhão, há 20 anos atrás, seria possível fazer? As pessoas entenderiam o que é um clube de benefícios? Eu acho que... não, tenho certeza. No passado, houve o baú da felicidade. Acho que falando de um carnê. Então, acabamos aqui, desmistificamos. O baú da felicidade, no passado, ele era isso, né? Então, o grande Silvio Santos, ele fez essa engenharia toda que você pagava uma mensalidade, depois de 12 parcelas, que era um carnê, tinha que ir até um estabelecimento para trocar por um refratário. E concorria a Porta da Esperança, né? Acho que a gente está entregando. A gente está entregando a nossa idade aqui. Então pensa que no passado existia isso, mas hoje é de maneira digital massivo. Então acho que um dos grandes cases do Brasil de Pix recorrente é o próprio Familhão. Porque o usuário utiliza o pagamento com Pix recorrente.
para renovar a sua assinatura. Então, depois que a gente conseguiu colocar em prática isso, e aí pensa que na parte financeira o quão robusto isso tem que ser, o quão seguro isso tem que ser. Então, com certeza. um dos grandes cases do Brasil é o Pix recorrente que os usuários utilizam para pagar, renovar as suas mensalidades do Familhão. São 20 milhões de inscritos De usuários que já passaram que por essa rodam base. aí na máquina de vocês. É isso aí. E a gente entende o comportamento de cada uma delas. E o bacana é que o Familhão ele trouxe como inovação a possibilidade de se comunicar e de se cadastrar 100% por WhatsApp. Você manda uma mensagem, eu sei quem é o Fabrício, ele se cadastra, ele faz o pagamento seguro ou com cartão de crédito ou débito ou com Pix, ele tem lá as ativações, ele tem as ofertas, ele tem o número da sorte que ele pode acompanhar. Então, em alguns casos, o usuário ele nem acessa um browser, ele não acessa uma página, ele se comunica 100% pelo WhatsApp. E um dos grandes cases meta no mundo é o próprio Familhão pela quantidade de interações que a gente tem utilizando as ferramentas do WhatsApp. Imagina, não tem uma quebra de jornada, de experiência. E isso hoje, esses programas de fidelização e hiperpersonalização, isso também é algo que vocês colocam lupa. Como é que é essa jornada para manter o cliente lá aquecido, né? Perfeito. Pensa que o nosso produto ele pode ser vestido com a camiseta ou com o branding da marca do próprio cliente. Ele pode criar uma marca ou eu posso aplicar toda a identidade visual do cliente dentro das nossas plataformas. Eu posso redesenhar a plataforma a gosto do cliente por uma experiência mais fluida, mas eu já saio de uma base que eu já construí e eu ativo as funcionalidades de gamificação, de member get member, de treinamento, ou cashback, ou fator sorte, ou cashback. Tudo isso eu tenho essa habilidade dentro de casa com a tecnologia para, a depender da estratégia do cliente, eu ativo no momento que ele vai colocar isso em prática. Tem muito estudo que é feito antes de colocar isso em prática, mas na nossa ótica, quando um programa de relacionamento ele é feito, ele dura no mínimo 5 anos. Porque ninguém constrói um programa de fidelidade para terminar em 3 meses. Então tem muito estudo embarcado por trás disso para identificar quem são as pessoas e qual é o ponteiro que eu quero movimentar. E aí no final você faz o cálculo do ROI para ver se aquilo é efetivo ou não. E um programa de fidelidade, uma ação de incentivo, ela tem que gerar pelo menos um incremento de 15% nas vendas. Então a gente já coloca no nosso BP, na nossa calculadora que a gente tem, todo o investimento que é feito, todo o retorno que eu vou ter, e a gente busca crescer no mínimo 15% o aumento da venda, que pode ser em quantidade de produtos, pode ser um aumento do ticket médio, posso trazer mais clientes. Então, existem ali uns economics que eles são desenhados a 4 mãos, mas a gente busca crescer no mínimo 15%. Legal. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Passou rápido, hein? Passou, né? Quando é bom, passa rápido. E a gente tem, assim, de tudo que você tem trazido e falado, a gente vê que o nível de exigência aumentou, né? Seja para as empresas oferecerem um programa, como também para as pessoas acatarem, receberem. Hoje, se você não está no WhatsApp das pessoas, elas não vão talvez te responder, né? Como você vê, aí para encerrar assim, para onde isso deve caminhar, né? Já falou de hiperpersonalização, está falando de IA. A gente consegue juntar essas práticas e aprendizados para um próximo passo de talvez transformar isso em algo que gere uma recorrência ainda maior? Acho que as empresas estão se estruturando para isso. Então, acho que conquistar um cliente ou interpretar qual que é a dor do cliente e oferecer ou produto ou serviço ideal para ele, tem um trabalho que já foi desmistificado. Manter a atração dele ou as conexões e gerando valor para ele, para que ele saia da cultura do imediatismo ou para que ele saia da cultura do infiel. E acho que do infiel, para me posicionar aqui, acho que a nova geração ela não tem os vínculos, né? Então, não quero ter carro, não quero ter casa. Acho que ele está desbravando uma geração que talvez no nosso passado, os nossos princípios diriam que a gente deveria construir a família, ter o carro, ter a casa. Acho que a nova geração está quebrando alguns paradigmas. Então, eu digo que ela é infiel à marca. Então, o cara troca de aparelho celular, o cara troca de operador de telefone celular. Ele troca várias coisas porque, para ele, se ele não está satisfeito, ele troca. E que talvez para a gente, no passado, a gente dava uma segunda chance, a gente queria entender, conversar com o gerente do banco, me ajuda com tal coisa. Hoje, a mudança ela está muito mais fácil, porque tem muita opção. É verdade. Então, como tem muita opção, como que eu me diferencio? Eu tenho que entender quem que é a persona com qual me relaciono, e por isso dados aqui é crucial. Tenho que ter uma estratégia embarcada
tem que ter um investimento. Acho que é super importante falar que sem investimento aqui, isso aqui não para de pé. E entender em que momento eu converso com o Fabrício, em que momento eu converso com a Patrícia. Porque eu posso fomentar o primeiro bate-papo, mas se o Fabrício me procurar com uma pesquisa, eu tenho que responder ele em tempo real, cultura do imediatismo. Então, se eu tenho algum tipo de bot, se eu tenho algum tipo de IA me ajudando, talvez o Fabrício me procure na madrugada. E eu não tenha um ser humano para atender o Fabrício, mas talvez eu tenha uma inteligência para entregar aquilo que ele procura quando ele precisa. E acho que a tecnologia está caminhando para isso. Ela já vem sendo cada vez mais desenvolvida para tal, com esses fatores dos agentes, os agentes não humanos trabalhando ao nosso favor. E acho que as empresas estão se estruturando para ter mais autonomia, para que quando alguém nos procurar, ele não entre numa fila de que abre um chamado, espera o SLA, a pessoa vai te retornar. E aí isso frustra. E frustra muito. Então a gente não quer medir SLA, não quer medir chamado. Talvez mudar um pouquinho essa ótica de que na hora que você me perguntar, eu quero te servir bem. Voltando lá no slogan de padaria, né? Que a gente vai na mesa padaria sempre para comprar o mesmo pãozinho quente. Servir bem para servir sempre. O cliente só é cliente quando ele volta. A primeira venda, talvez eu não possa falar que esse cara é um cliente. Quando ele se sentiu bem atendido, chamando pelo nome. Imagina, o Fabrício chega na padaria e ele fala, eu sei que o Fabrício ele gosta do croissant, o café dele tem que ser o café expresso duplo porque ele gosta do café. Quando ele se sente valorizado pelo atendimento, mas ele vê um benefício, vê um valor agregado, ele volta. Então, acho que a fidelização já começa por aí. E a Vertem está aqui para poder ajudar clientes de todos os portes que não sabem por onde começar. Eu posso te ajudar a começar. Tem gente que já faz e fala, será que eu estou fazendo certo? Talvez não tenha o certo e não tenha errado, talvez tenha que ter uma estratégia redesenhada. Ou os grandes que querem desconstruir para construir novamente, a gente está preparado com tecnologia e com pessoas. Então, é um time super, super motivado, engajado, e a gente coloca como princípio viver a cultura do nosso cliente. Então, eu tenho que estar em loco dentro do próprio cliente, vendo a cultura dele, porque lá eu vou ter as minhas percepções que talvez se eu estivesse atendendo de maneira digital, do meu escritório, no ar-condicionado do meu escritório na Faria Lima, não seria possível. Então, a gente tem esse propósito de ir a campo, legal. Não só o campo do agro, mas o campo da loja, o campo escritório do cliente, para entender realmente qual que é a dor dele e para que a gente possa construir e talvez transcrever qual é aquela dor para uma estratégia única para aquele cliente, a depender mais uma vez de qual que é a estratégia dele. Eu posso ter pílulas que eu começo de uma maneira e eu vou incorporando outras funcionalidades e no final vira um programa, como eu te falei aqui, com 20 milhões de usuários. Gente, achando que era só o pontinho para comprar passagem. Não, acho que é muito mais que isso. Muito legal, muito obrigada pelo papo. Aprendi bastante, muito obrigada mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado, acho que foi muito bacana. Primeiro, eu vou deixar uma lembrancinha com você, a gente tem a canequinha personalizada. Obrigado. De agradecimento. E quem quiser procurar o Vinícius, a Vertem nas redes sociais, se você puder deixar, se interessar pelo tema, quiser saber um pouco mais. Mais uma vez aqui, queria agradecer o convite. Bate-papo, acho que trocando bastante conhecimento. Acho que hoje em dia as conversas elas são riquíssimas quando a gente compartilha conhecimento. Para quem quiser nos seguir, ou seja, Vertem Engagement, ou seja, nosso site www.vertem.com. Nas redes sociais, Vinícius Ricarte. Estou lá para tirar dúvidas, para quem quiser me seguir, conhecer um pouquinho da nossa história também. E quem quiser falar com a gente sobre as nossas soluções, quiser construir algo, quiser um mapeamento ali se a sua estratégia está correta ou não, se quiser conhecer um pouco da nossa tecnologia, nos procure através do nosso site. Lá tem a opção Fale com um Especialista e teremos toda a honra de conhecer um pouquinho da sua dor e junto com você aqui direcionar qual que é a solução ideal. Então, mais uma vez, obrigado. E foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Valeu, Vini. Obrigado de novo. Obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui o nosso Arbicast. Não deixe de conferir os demais. A gente está no 16º. Então, tem outros episódios tão interessantes quanto esse. Diversos temas que têm a ver aí com a linha de negócios de segmento financeiro, atendimento a clientes, regulamentação. Siga a gente aqui no YouTube. Tem o nosso canal e lá tem os demais episódios. Obrigado. E até a próxima.